Meu nome é João. No distante verão de 2007, eu me vi sozinho, um completo forasteiro, em uma fazenda centenária na Serra Gaúcha, um lugar tão esquecido pelo tempo que as estradas de terra pareciam engolir qualquer vestígio de civilização que eu tentasse encontrar. Era uma propriedade imensa, com campos que se estendiam até onde a vista alcançava, sussurro constante que se infiltrava pelas frestas das janelas carcomidas da casa principal. Eu tinha ido para lá com a promessa de um trabalho temporário, cuidando do gado de um parente distante que havia partido às pressas para a cidade, deixando-me à mercê de uma solidão que começava a pesar no peito desde o primeiro pôr do sol, quando a escuridão rural, densa e sem as luzes familiares da cidade, se abatia sobretudo com uma força quase palpável. Nunca fui de acreditar em lendas ou contos de assombração, sempre fui um homem prático, com os pés firmes no chão, mas algo naquele ar pesado, naquele isolamento quase sufocante, começou a semear uma dúvida incomoda no fundo da minha mente, uma sensação de que eu não estava tão sozinho quanto parecia, uma premonição gélida que se agarrava à minha espinha como o orvalho da madrugada. A fazenda tinha uma história. Velhos do vilarejo mais próximo, a horas de distância por uma trilha quase intransitável, contavam cochichando sobre antigas tragédias, sobre pessoas que simplesmente desapareceram nas sombras daquelas terras, histórias que eu, na minha pretensa racionalidade, descartava como meras superstições. Contudo, conforme os dias se transformavam em noites, e o silêncio se tornava um personagem à parte, eu comecei a questionar a solidez da minha incredulidade. O crepitar da lenha na lareira era o único som que me acompanhava, e mesmo ele parecia por vezes disfarçar outros ruídos, mais tênues, mais sinistros. As noites na fazenda se tornaram um estudo sobre o medo do desconhecido. A escuridão lá fora era uma parede impenetrável, um abismo sem estrelas em muitas ocasiões, e a lanterna que eu carregava se tornava uma insignificante bolha de luz, incapaz de afastar as sombras que pareciam se agigantar a cada passo. Os animais, especialmente os cães da fazenda, que antes eram brincalhões e barulhentos, começaram a exibir um comportamento estranho, latindo sem motivo aparente para o breu da mata, uivando para a lua invisível em noites nubladas com uma melancolia que me arrepiava. Os cavalos no estábulo, geralmente calmos, relinchavam e batiam as patas com uma agitação incomum, seus olhos arregalados refletindo um pavor que eu não conseguia decifrar, mas que, de alguma forma, eu sentia também. Eu tentava me convencer de que era apenas o vento, o instinto animal, a minha própria mente brincando comigo no isolamento. Mas havia algo mais, algo sutil e perturbador. Às vezes, ao amanhecer, eu encontrava pegadas na lama fresca ao redor da casa, pegadas que não eram de nenhum dos animais da fazenda e que, estranhamente, não pareciam de nenhum ser humano que eu conhecia. Eram formas alongadas, com uma disposição irregular que me fazia hesitar em tocá-las, uma marca deixada por algo que não deveria estar ali. Eu as cobria com terra, na esperança de que fossem apenas um engano da minha vista cansada, um truque da iluminação fraca. Mas a verdade é que o pânico começava a borbulhar sob a superfície da minha compostura, um veneno lento que se espalhava pelas minhas veias, me deixando alerta a cada estalo da madeira velha da casa, a cada farfalhar de folhas lá fora. A sensação de estar sendo observado se tornou uma constante, um frio persistente na nuca, mesmo nos dias mais quentes. Certa noite, a tensão alcançou um ponto insuportável. Um temporal violento se abateu sobre a serra, com raios cortando o céu escuro e trovões que faziam as paredes da casa tremerem, enquanto a chuva chicoteava as janelas com uma fúria selvagem. O vento uivava como uma criatura faminta, e a energia elétrica, como era de se esperar, falhou, mergulhando tudo em uma escuridão abissal. Eu estava na cozinha, tentando acender uma vela, quando ouvi um som arrastado, quase imperceptível por trás do barulho da tempestade, vindo do sótão, logo acima de mim. Não era o rangido da madeira velha, nem o vento. Era um arrastar pesado, como se algo estivesse sendo movido com grande dificuldade. Meu coração disparou, e o suor frio escorreu pela minha testa, embaçando minha visão. Eu me forcei a subir as escadas rangentes, cada degrau um protesto na escuridão, com a lanterna do celular tremendo na minha mão, o facho de luz dançando pelos cantos escuros. Ao chegar ao patamar, o som parou. Silêncio. Apenas o som ensurdecedor da chuva e do vento lá fora, e o tamborilar desesperado do meu próprio coração. Respirei fundo, tentando me acalmar,
racionalizar. Talvez um animal, um rato grande, quem sabe. Mas então, uma respiração. Não a minha, nem a do vento. Uma respiração ofegante, áspera, que parecia vir do canto mais escuro do sótão. Uma respiração que se enchia e esvaziava com uma cadência anormalmente lenta, quase preguiçosa, mas com uma intensidade que me gelava até a alma. O ar ao meu redor pareceu ficar mais denso, mais frio, e um cheiro rançoso, de terra molhada e algo mais indefinível, algo morto e antigo, preencheu minhas narinas, me fazendo recuar instintivamente, um terror primitivo apertando minha garganta, sufocando qualquer grito que eu pudesse querer dar. Eu não tive coragem de entrar no sótão naquela noite, nem em nenhuma outra. Eu desci as escadas correndo, tropeçando nos degraus, e me tranquei no meu quarto, empurrando uma velha cômoda contra a porta, tremendo incontrolavelmente sob as cobertas, ouvindo os estalos e sussurros que pareciam vir de todas as direções agora, confundindo-se com a fúria da tempestade lá fora. Os dias seguintes foram um burrão de privação de sono e paranoia. Eu mal comia, mal dormia, meus olhos fixos nas sombras, meus ouvidos atentos a qualquer ruído. A sensação de estar sendo observado se intensificou, transformando-se na certeza de que eu não estava sozinho, de que algo espreitava, algo que não pertencia a este mundo, que se movia pelas sombras da fazenda, aguardando. Os cães não latiam mais, apenas se encolhiam e choramingavam, e o gado, antes barulhento, permanecia em um silêncio sombrio e antinatural. Uma semana depois daquela noite no sótão, eu simplesmente não aguentei mais. Abandonei tudo. As chaves da fazenda, os poucos pertences que tinha levado, e fugi sem olhar para trás, em plena madrugada, sob uma névoa espessa que tornava o caminho quase invisível, sem me importar com o dinheiro ou a promessa. Eu corri por horas, sem rumo, até encontrar a estrada principal e, por sorte, um carro de um fazendeiro que seguia para a cidade. Eu nunca mais voltei, e o medo que eu carregava daquela fazenda, daquela respiração no sótão, daquele cheiro rançoso, é algo que eu ainda sinto, um frio na espinha que me visita em noites silenciosas, lembrando-me de que existem coisas que a razão não pode explicar, e lugares onde a escuridão se recusa a ser meramente uma ausência de luz, mas sim uma presença viva e faminta. Meu nome é João. Essa história terrível aconteceu comigo no final dos anos 90, em uma fazenda centenária, isolada nas profundezas da Serra Gaúcha. Era um lugar esquecido pelo tempo, com casas de pedra e madeira maciça que rangiam a cada sopro do vento gelado vindo das montanhas, uma vastidão de pinheiros escuros e neblina constante, que parecia engolir a luz do dia mesmo ao meio-dia. Eu tinha me mudado para lá buscando uma vida mais tranquila, longe do barulho da cidade grande, para cuidar de algumas terras herdadas de um tio-avô que ninguém via há décadas. A solidão era palpável, quase uma entidade viva, e o vizinho mais próximo ficava a mais de uma hora de carro, por estradas de terra esburacadas. Desde o primeiro dia, eu senti que a fazenda carregava um peso, uma história não contada, escondida nas sombras dos seus velhos galpões e nos murmúrios do riacho que curtava a propriedade, um som que, com o passar dos dias, começou a me parecer menos com água corrente e mais com sussurros distantes. Os animais da fazenda, algumas vacas e cavalos, pareciam inquietos, mugindo e relinchando sem motivo aparente durante as madrugadas, seus olhos arregalados fitando a escuridão além das cercas, como se vissem algo que eu não podia, e isso me gelava a espinha, uma sensação de presságio sombrio que se enraizava a fundo no meu peito, fazendo com que cada amanhecer trouxesse não alívio, mas uma nova camada de apreensão. As noites se tornaram o meu pior inimigo. O silêncio era tão denso que qualquer ruído se amplificava, transformando estalos da madeira velha em passos lentos e arrastados pelo corredor escuro da casa. Eu comecei a ouvir, com uma clareza perturbadora, uma respiração pesada vindo de algum lugar do sótão. Um som úmido e gutural que parecia ecoar diretamente na minha mente, mesmo quando eu sabia que não havia nada lá em cima além de poeira e teias de aranha, e a porta estava trancada com um cadeado enferrujado. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, um arranhão suave e insistente começou na parede ao lado da minha cama, um som ritmado que durou por horas, fazendo com que eu me encolhesse sob as cobertas, o coração batendo como um tambor desgovernado e o suor frio escorrendo pela minha testa, mesmo com o frio cortante da Serra Gaúcha. Abri os olhos no escuro e senti, com uma certeza arrepiante,
que não estava sozinho no quarto. Uma presença fria e pesada pairava sobre mim, observando cada movimento, cada tremor do meu corpo, e o ar ficou denso, pesado, com um cheiro estranho de terra úmida e algo metálico, como sangue velho que impregnava o ambiente, sufocando-me lentamente. Os meus cães, antes leais e protetores, se recusavam a entrar na casa depois do anoitecer, latindo incessantemente para a floresta escura, seus uivos melancólicos cortando o ar, um aviso que eu estava demorando demais para compreender, e a cada dia que passava, a fazenda parecia se fechar mais sobre mim, suas paredes sussurrando segredos ancestrais. Eu estava definhando, a exaustão se acumulando, as olheiras profundas marcando a minha face pálida, e a linha entre a realidade e o delírio se tornava cada vez mais tênue, dissolvendo-se nas sombras daquela casa amaldiçoada. Comecei a ver vultos nas janelas, figuras esguias e distorcidas que pareciam se mover na periferia da minha visão, desaparecendo assim que eu piscava ou virava a cabeça para encará-las diretamente, e a sensação de estar sendo vigiado se tornou um fardo constante, um peso invisível sobre os meus ombros que me impedia de relaxar, de encontrar paz, até mesmo de respirar fundo. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares inusitados, uma faca de cozinha que sumia da gaveta para ser encontrada em cima da minha cama, um livro antigo que caía da estante com um baque surdo no meio da noite, sempre aberto em páginas com gravuras macabras, e isso me fez questionar a minha própria sanidade, me perguntando se eu estava finalmente enlouquecendo, se a solidão e o medo tinham me consumido completamente. Uma noite, o riacho que passava pela propriedade inchou de repente, suas águas turvas e agitadas, e um som estranho veio dali, um gemido longo e lúgubre que parecia subir da própria terra, e os meus cavalos, em pânico, romperam as cercas e fugiram para a escuridão da mata, deixando-me ainda mais isolado, ainda mais vulnerável, e eu sabia, com uma certeza gelada, que não era o vento que estava uivando lá fora. Não era a madeira que estava rangendo, mas sim algo muito mais antigo, muito mais maligno, que havia despertado e estava me caçando, brincando comigo, transformando a minha casa no seu playground de terror. A atmosfera na fazenda se tornou sufocante, densa com uma energia que parecia drenar a minha própria vitalidade, e cada dia era uma batalha para manter a minha mente sã, para não ceder ao pânico total. As portas se abriam e fechavam sozinhas, com um rangido arrastado que ecoava pela casa vazia, e eu podia sentir o ar frio atravessar os cômodos, mesmo com todas as janelas fechadas, uma correnteza gélida que me abraçava e me deixava paralisado de medo. Uma madrugada, acordei com o som de terra sendo arranhada lá fora, um som ritmado e úmido, vindo do antigo cemitério da família que ficava nos fundos da propriedade, escondido entre as árvores retorcidas, e o medo me impediu de me levantar, de ir verificar, de fazer qualquer coisa além de me encolher na cama, rezando para o sol nascer logo, para a luz afastar o que quer que estivesse lá fora, mas o som continuou, implacável, até o amanhecer, deixando-me com a terrível impressão de que algo havia sido desenterrado, algo que não deveria ver a luz do dia. Naquela mesma manhã, ao caminhar pela casa, encontrei pequenos montes de terra escura espalhados pelo chão da cozinha, como se alguém tivesse entrado e espalhado ali, e um cheiro pútrido, de carne em decomposição, pairava no ar, tão forte que me fez vomitar. Olhei para a velha lareira e, por um instante fugaz, juro que vi dois olhos vermelhos brilhando nas profundezas escuras, me observando com uma malevolência ancestral, e uma risada seca e rouca preencheu o ambiente, não vindo de nenhum lugar específico, mas de todos os cantos da casa ao mesmo tempo, envolvendo-me em um abraço gelado de desespero. E eu sabia que aquele lugar, aquela fazenda, não me queria vivo, não me queria ali, e o que quer que fosse, finalmente havia se revelado e estava pronto para o seu próximo movimento, o seu jogo final, e eu era a presa perfeita. Meu nome é Eduardo e essa história bizarra aconteceu comigo no auge do verão de 2012, em uma fazenda centenária na Serra Gaúcha, um lugar tão esquecido pelo tempo que as árvores pareciam sussurrar segredos antigos. Eu estava lá sozinho, encarregado de cuidar da propriedade que pertencia à minha família há gerações, enquanto meus pais viajavam. A casa era enorme, com paredes de pedra grossas e assoalhos de madeira que rangiam a cada passo, um labirinto de cômodos escuros e cheiro de mofo. O isolamento era absoluto, os vizinhos mais próximos ficavam a quilômetros de distância, e a estrada de terra que levava à fazenda era tão precária que pouca gente se arriscava a passar por ali. Eu sempre fui um cético, alguém que ria das histórias de assombração, mas a atmosfera daquela fazenda,
especialmente ao cair da noite. Era diferente, pesada, quase palpável, como se o ar estivesse carregado de algo que eu não conseguia nomear, uma sensação que se infiltrava na pele e na mente, me deixando em um estado constante de alerta. As noites eram as piores. A escuridão no campo é uma entidade viva, sem as luzes da cidade para afugentá-la. Ela engole tudo, deixando apenas o som do vento uivando pelas frestas das janelas e o grilhar incessante dos insetos. Comecei a ouvir coisas estranhas. No início, estalos e arranhões que atribuía aos ratos ou à própria casa velha se acomodando, mas a frequência e a intensidade aumentavam. Parecia haver um padrão, um ritmo que não era natural. Às vezes, jurava ouvir passos lentos no andar de cima, quando sabia que estava completamente sozinho. As luzes da varanda piscavam sem motivo e o rádio, que eu deixava ligado para fazer companhia, ligava e desligava sozinho, sempre em estações com estática perturbadora. Os cães da fazenda, que antes eram bravos e latidores, começaram a se encolher nas casinhas ao entardecer, uivando baixinho e se recusando a sair, com os olhos fixos em pontos vazios no pátio, como se pudessem ver algo que eu não via, uma presença invisível que os amedrontava profundamente, arrepiando meus pelos só de pensar. Uma noite, aterrorizante, fui acordado por um som distinto, algo raspando na parede do meu quarto, logo atrás da cabeceira da minha cama. Não era um arranhão de rato, era mais pesado, metódico, quase como unhas longas sendo arrastadas lentamente. Meu coração disparou no peito, e quando nos meus ouvidos. Acendi a luz e o som parou abruptamente. Esperei tenso, na escuridão, com a respiração presa, até que, depois de alguns minutos de silêncio sepulcral, ouvi um sussurro abafado vindo do canto do quarto, um som gutural, ininteligível, que parecia chamar meu nome, um eco distorcido e maligno. O ar ficou gelado, e um cheiro nauseabundo, de terra úmida e algo podre, preencheu o ambiente. Eu senti uma pontada de pavor tão profunda que minhas pernas fraquejaram. Levantei-me da cama com cautela, minha visão periférica captando vultos tênues se movendo rapidamente nas sombras, na beira da minha percepção. A sensação de estar sendo observado era sufocante, como se olhos invisíveis estivessem perfurando minha alma, me paralisando de medo, me impedindo de respirar fundo. Eu não dormi mais naquela noite. Passei o resto das horas até o amanhecer encolhido em um canto, com a luz acesa e uma faca de cozinha apertada na mão, meus olhos varrendo cada centímetro do quarto, tentando desesperadamente encontrar uma explicação lógica para o que havia acontecido, mas não havia nenhuma. A cada minuto, a sanidade parecia se esvair um pouco mais. O sol finalmente rompeu a escuridão, trazendo um alívio temporário, mas a lembrança do sussurro e daquele cheiro fétido permaneceu, impregnada em minha memória e no ar da casa. A fazenda, antes um refúgio, tornou-se uma prisão assombrada, cada sombra um possível esconderijo, cada rangido uma ameaça iminente. Eu sabia que não estava mais sozinho ali, e a coisa que compartilhava a casa comigo não queria ir embora. Ela queria que eu soubesse que não importava o quanto eu tentasse fugir, ela sempre estaria lá, me esperando, e o medo de fechar os olhos era maior do que qualquer cansaço que eu pudesse sentir. O terror era um companheiro constante. Meu nome é Pedro. Tudo aconteceu em meados de 1997, em uma fazenda centenária, quase esquecida, nas profundezas da Serra Gaúcha, um lugar onde o inverno era cortante e o verão trazia uma umidade pesada que parecia se agarrar à alma, um peso invisível que carregava consigo a história silenciosa de gerações. Eu tinha acabado de assumir a administração da propriedade, um encargo que meu avô me deixou após sua morte súbita. Estava sozinho naquela imensidão de mata atlântica nativa e campos ondulados, com as cidades mais próximas a horas de carro por estradas de chão batido que se transformavam em rios de lama com qualquer chuva mais forte, isolando-me ainda mais do mundo exterior. A casa, uma construção antiga de pedra e madeira escura, com telhas de barro musgasas e janelas que pareciam olhos vazios, rangeia sob o peso dos anos e dos ventos uvantes que desciam das montanhas, parecendo sussurrar segredos antigos. Lendas locais que eu, na minha teimosia juvenil, ignorava. As noites ali eram de uma escuridão tão densa que cegava, um manto opressor que anulava qualquer luz, exceto a pálida e distante dos lampiões a querosene que eu acendia, suas chamas tremeluzindo e lançando sombras dançantes que transformavam objetos familiares em monstros disformes.
Eu sempre fui um homem de pouca crença em lendas ou contos de assombração, considerando os frutos da mente fértil de gente que vivia longe de tudo, pessoas impressionadas pelo silêncio e pela solidão, mas a quietude profunda daquele lugar e o silêncio perturbador que às vezes quebrava o constante zumbido dos insetos e o croar dos sapos, começavam a me fazer questionar minhas convicções mais arraigadas. Havia algo no ar, uma presença quase imperceptível, uma frieza inexplicável que me causava arrepios mesmo nos dias mais ensolarados, como se olhos invisíveis e penetrantes me seguissem a cada passo que eu dava pela propriedade, desde o galinheiro até o velho celeiro, passando pelos pastos onde o gado ruminava. Os cães de guarda, geralmente ferozes e vigilantes, latindo para qualquer folha que caía, mostravam-se estranhamente quietos, por vezes encolhidos nos seus cantos, com os pelos eriçados para o nada, um comportamento que jamais havia presenciado em nenhum animal de guarda que eu já tivesse conhecido, e isso me inquietava profundamente. A fazenda tinha essa aura, esse peso, algo que não podia ser explicado pela arquitetura antiga ou pela mata densa ao redor, nem pela história de sua família. Era uma sensação primordial, gélida, que se infiltrava nos ossos e sussurrava medos adormecidos na mente, uma promessa silenciosa de que a paz era apenas uma ilusão frágil, prestes a se quebrar a qualquer momento na vastidão opressora daquela serra isolada, um palco perfeito para o inimaginável. As primeiras semanas se passaram em uma rotina solitária e exaustiva, mas a quietude, que de início parecia apenas o silêncio do campo, não durou. Começaram os ruídos. Não eram os estalos naturais da madeira velha da casa se ajustando à temperatura, nem o farfalhar das folhas na brisa que passava pelas frestas. Eram sons distintos, arranhões suaves e persistentes vindos do sótão em noites, sem um pingo de vento, como se algo tentasse abrir caminho através do telhado, algo com unhas afiadas e uma persistência quase humana, e passos arrastados que pareciam ecoar do porão, um som pesado e lúgubre que ressoava pelas tábuas, em momentos em que eu tinha certeza de que estava sozinho na casa, com quilômetros de floresta me separando de qualquer vizinho. Eu tentava racionalizar cada evento, atribuindo tudo a ratos grandes, gambás ou à minha própria imaginação, sobrecarregada pelo isolamento e pela fadiga. Mas a frequência e a clareza desses sons aumentavam, tornando-se mais ousados a cada noite que se passava. Os cavalos no estábulo, animais dóceis por natureza e acostumados com a presença humana, começaram a ficar inexplicavelmente agitados durante a noite, relinchando em terror e batendo com os cascos de forma violenta, um frenesi que me obrigava a sair no escuro opressor para acalmá-los, sempre com a lanterna a varrer a escuridão densa, buscando por algo que justificasse tal pânico repentino. E eu nunca encontrava nada. Nada além da escuridão densa que parecia sugar a luz, das sombras longas e contorcidas das árvores que pareciam se mover por vontade própria na brisa gélida, e daquele silêncio que, quando vinha, era ainda mais aterrorizante que o barulho, um silêncio absoluto que parecia engolir todos os sons da floresta, do campo e da própria vida. Era como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração ao meu redor, esperando por algo iminente. Eu sentia os pelos da nuca se eriçarem constantemente, uma persistente e gélida sensação de que havia alguém ou algo me observando do perímetro da mata, logo além da cerca de arame farpado que delimitava o pequeno pasto, uma presença invisível, mas palpável. Os cães, antes quietos, agora uivavam para a floresta em noites de lua nova. Seus latidos não eram de alerta, mas carregados de um medo ancestral, um terror que parecia vir das profundezas da terra e da alma deles, um aviso claro que eu estava começando a entender com um pavor crescente. Certa noite, a tensão que se acumulava em meu peito atingiu um ponto insuportável. Quase explodindo, uma tempestade forte e violenta varria a serra, com raios cortando o céu noturno em fendas luminosas e trovões que faziam a velha casa de pedra tremer em seus alicerces. A energia caiu abruptamente, mergulhando tudo em uma escuridão ainda mais absoluta, tão densa que eu não conseguia ver a mão na frente do meu rosto. Eu estava na cozinha, meus nervos à flor da pele, tentando acender um lampião a querosene com as mãos trêmulas e úmidas de suor frio, quando ouvi. Não eram passos, nem arranhões no telhado ou no porão, os sons aos quais eu já havia me acostumado com um terror resignado. Era uma respiração, pesada, arrastada, irregular, como a de um animal enorme e ferido lutando para inalar o ar rarefeito, e vinha do corredor escuro que levava aos quartos, um corredor que antes me parecia apenas uma passagem, agora uma boca sombria.
Meu coração disparou, batendo contra as costelas com uma força brutal, um tambor frenético que ecoava em meus ouvidos. Eu congelei no lugar, o lampião ainda apagado em minhas mãos agarradas e suadas, o fósforo riscado caindo no chão de madeira com um som insignificante, mas que parecia ensurdecedor no silêncio que se seguiu àquela respiração. E então, o cheiro. Um odor fétido e terroso, nauseante, como de terra revolvida em um túmulo antigo e carne em avançado estado de decomposição, um cheiro pútrido que encheu o ambiente da cozinha, sufocando-me e revirando meu estômago. A respiração se tornou mais audível, mais próxima, e eu jurei sentir o ar gélido e pesado, carregado daquele odor putrefato, mover-se ao meu redor, roçando minha pele com uma frieza incomum. Um calafrio percorreu minha espinha, mais intenso que o frio mais cortante do inverno gaúcho. Eu não podia me mover, minhas pernas pareciam cimentadas ao chão. Meus músculos estavam travados pelo pavor mais primitivo e absoluto. Na escuridão intransponível, eu tentava desesperadamente decifrar formas, buscando qualquer indício visual da origem daquele som horripilante, mas havia apenas a ausência de luz, um vazio que parecia pulsar com uma malícia indizível, uma entidade que espreitava nas trevas. A respiração parou de repente, bem ao meu lado, tão perto que eu podia sentir a presença. Senti o hálito frio e úmido em minha orelha e um sussurro, quase inaudível, mas carregado de uma frieza que congelou o sangue em minhas veias. Um som gutural e reptiliano pareceu vibrar no ar, sem ser uma palavra, mas uma mensagem de puro horror. Minhas pernas finalmente cederam e eu caí de joelhos, o lampião se espatifando no chão, o medo me dominando completamente, me paralisando com uma intensidade cruel e implacável. Era real. Tudo era terrivelmente real, e eu estava sozinho com ele, no meio do nada. A partir daquela noite de terror inominável, o medo se tornou meu constante companheiro, uma sombra pegajosa e opressora que nunca me abandonava, nem mesmo sob a luz mais forte do sol. Eu mal dormia, cada rangido da casa velha, cada uivo distante do vento na chaminé, cada farfalhar de folhas lá fora me fazia saltar da cama com um grito preso na garganta, o coração acelerado e batendo descontroladamente. A respiração pesada, aquele cheiro putrefato, aquele sussurro gélido e gutural. Eles ficaram gravados em minha memória, uma marca indelével que me assombraria para sempre, ecoando em meus pensamentos, dia e noite. Eu tentava desesperadamente permanecer acordado, passando as noites na sala, com todas as luzes que funcionavam acesas, pilhas de livros e revistas espalhadas, mas a escuridão do lado de fora das janelas parecia zombar da minha tentativa inútil de afastar o que quer que fosse, uma escuridão que parecia viva, com olhos ocultos. Os animais da fazenda ficaram ainda mais arredios, os cavalos magros e inquietos, com os olhos injetados de sangue e as narinas dilatadas, os cães recusando-se categoricamente a entrar na casa à noite, preferindo uivar para a mata escura e impenetrável, mesmo sob chuva forte, como se soubessem de algo que eu ainda não ousava compreender totalmente, um segredo terrível que os aterrorizava. Eu comecei a ouvir meu próprio nome sendo chamado, sussurrado de muito longe, nas profundezas da mata, uma voz que parecia ser familiar e estranha ao mesmo tempo, melódica e disforme, que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum, me atraindo para a floresta. A sanidade começava a se esvair de mim, como areia entre os dedos. Eu via vultos nas periferias da minha visão, sombras dançando nos cantos escuros dos cômodos, figuras translúcidas que se moviam com uma agilidade sobrenatural, e a cada vez que virava bruscamente para tentar flagrar a imagem, nada havia, apenas o vazio opressor e a sensação de estar sendo intensamente observado de cada poro, de cada fibra do meu ser. Eu sabia que não poderia permanecer ali, nem mais um dia sequer. A fazenda não queria ser habitada por mortais. Ela queria algo mais, algo que se alimentava da vida e do medo. E eu era o intruso, o banquete. Aquele lugar, com suas montanhas silenciosas e sua floresta ancestral, era um portal para algo antigo e maligno, algo que se alimentava do isolamento, do pavor e da desesperança humana. Eu parti alguns dias depois, sob um céu cinzento e um vento cortante, sem olhar para trás, deixando tudo para trás, a casa escura e suas promessas de horror, os animais assustados, a névoa fria que se arrastava pelas encostas. Eu não levei nada além das roupas do corpo e a memória vívida dos horrores.
Mas a fazenda, com seu cheiro de terra úmida e sua respiração gélida, nunca me deixou de verdade. Ela veio comigo, dentro de mim, uma cicatriz invisível e profunda em minha alma, um lembrete constante e aterrorizante de que há horrores no mundo que desafiam qualquer explicação lógica e que a escuridão do campo, longe dos olhos curiosos da cidade e da civilização, esconde segredos que é melhor nunca desvendar, pois uma vez conhecidos, eles se tornam parte de você. Meu nome é Carlos. A história que vou lhes contar, e que ainda hoje me faz acordar encharcado de suor frio em noites de lua nova, se desenrolou em uma fazenda esquecida no interior profundo do Piauí, quase na divisa árida com o Maranhão, nos idos de 2007, um ano que se gravou na minha alma com a intensidade de um ferro em brasa. Eu havia ido para lá cuidar das terras de um tio-avô que, acometido por uma doença súbita e misteriosa que o deixou prostrado, precisava se afastar da lida pesada e da solidão opressora que o campo impõe. A casa era uma relíquia decadente, erguida com taipa e telhas antigas, corroídas pelo tempo e pelas intempéries do sertão, perdida em meio a um matagal denso e campos de capim alto que balançavam como fantasmas sob o sopro errático do vento noturno, um vento que, mesmo fraco, parecia sussurrar segredos antigos, lamentos perdidos de gerações passadas. O isolamento ali era algo que beirava o sobrenatural. As luzes distantes da cidade mais próxima eram um mito quase esquecido, uma lenda urbana sem relevância, e a única companhia que eu tinha eram os animais da fazenda e uma solidão que não era apenas física, mas uma presença quase tangível, uma entidade que se instalava assim que o sol se punha, pintando o céu com tons de vermelho sangue e roxos profundos, antes de mergulhar tudo em uma escuridão tão densa, tão absoluta, que parecia ter peso, parecia ser uma matéria sólida, palpável, capaz de sufocar. As noites no campo, eu aprendi, têm uma qualidade diferente. Uma quietude que, em vez de acalmar os ânimos, amplifica cada estalo da madeira velha da casa, cada farfalhar de folhas secas ao vento, transformando-os em prenúncios sinistros de algo iminente, de algo que se arrastava, paciente e silencioso, nas sombras que se estendiam para além do feixe fraco e vacilante da minha lanterna à pilha. Eu nunca fui homem de superstições, nunca dei ouvidos a causos de assombrações ou lendas de almas penadas, sempre fui um homem de chão, de trabalho duro e de fatos concretos, com os pés firmemente plantados na realidade, mas a atmosfera daquele lugar, desde o primeiro momento em que pisei em suas terras empoeiradas, começou a corroer essa certeza pétrea, plantando uma semente minúscula de desconforto que, com o passar dos dias monótonos, floresceria em um terror gelado e inescapável, um medo que se infiltraria em cada poro da minha pele e em cada recôndito da minha mente. Os primeiros dias foram de uma adaptação árdua, de me acostumar com o silêncio pesado que vibrava no ar e com os sons noturnos peculiares da mata fechada que cercava a propriedade, mas logo percebi, com um arrepio que me percorria a espinha, que havia algo mais, uma presença invisível e gélida que parecia acompanhar meus passos em cada cômodo, uma sensação constante, quase dolorosa, de estar sendo observado por olhos que não pertenciam a nenhum ser vivo conhecido, uma vigilância fria e onipresente que me deixava os pelos da nuca em pé, eriçados, mesmo sob o calor abafado e sufocante do sertão piauiense. O ar dentro da casa, curiosamente, parecia mais denso, mais carregado de algo inominável, um cheiro persistente de terra molhada e mofo antigo, misturado a um odor metálico quase imperceptível, permeava os cômodos e, às vezes, um arrepio inexplicável e cortante percorria minha espinha, como se uma brisa gélida tivesse atravessado o tempo e o espaço, vinda de um lugar muito distante e sombrio, apenas para me tocar com sua ponta congelante. O comportamento dos animais, que antes eram meu único consolo e companhia, foi o primeiro sinal inegável de que algo profundamente perturbador estava ocorrendo. O gado, antes calmo, dócil e acostumado à minha presença e à rotina da fazenda, começou a mostrar uma agitação incomum, mugindo sem parar durante a madrugada, seus olhos arregalados e injetados de medo fixos em pontos vazios da cerca de arame farpado, como se vissem algo que meus olhos humanos, limitados pela nossa percepção ordinária, não conseguiam captar, algo que se movia nas profundezas da noite, invisível e ameaçador. Os cachorros da fazenda, que antes eram guardiões ferozes e destemidos, leais e vigilantes, passaram a uivar para a lua de uma maneira que não era de costume, um lamento longo, arrastado e doloroso que carregava uma tristeza tão profunda, tão ancestral,
que me dava calafrios na alma. Eles se recusavam categoricamente a sair de perto da varanda da casa depois do anoitecer, encolhidos e tremendo incontrolavelmente, suas caudas entre as pernas, olhando para a escuridão densa e impenetrável com uma apreensão palpável, como se a noite fosse um monstro vivo e faminto. Eu, em minha teimosia racional, tentava racionalizar cada um desses eventos, atribuindo o comportamento estranho dos animais à minha própria ansiedade crescente, à solidão que me corroía, à imaginação fértil atiçada pelo isolamento, mas a verdade inegável é que o medo, um medo visceral e irracional, começava a se instalar, crescendo como uma sombra escura e invasiva dentro de mim, tomando conta de cada pensamento. Uma noite, enquanto eu estava preparando um café forte na cozinha, na esperança de afastar o sono e a letargia do pavor, o único som audível era o borbulhar suave da água na chaleira de ferro e o tic-tac lento e monótono do relógio de parede antigo, um som que antes me confortava e agora me parecia um contador de segundos para algo terrível, quando ouvi um arrastar de correntes no quintal, um som metálico, pesado e inconfundível, como se algo enorme e invisível estivesse sendo arrastado lenta e metodicamente pela terra batida do terreiro, deixando um rastro de perturbação. Meu coração disparou em meu peito, um tambor descompassado e frenético, e o suor frio escorreu pela minha testa, molhando meus olhos e me causando uma cegueira momentânea. Peguei a lanterna com as mãos trêmulas e, com uma coragem que eu não sabia que possuía, abri a porta dos fundos, empurrando-a lentamente. A luz fraca e amarelada da lanterna cortou a escuridão absoluta que engolia o quintal, revelando apenas o vazio inquietante e as silhuetas distorcidas e ameaçadoras das árvores retorcidas, que pareciam garras estendidas no ar. Não havia absolutamente nada lá fora, mas o som parecia ter vindo de tão perto, tão real, que eu podia jurar que sentiria o peso daquelas correntes se me concentrasse. Fechei a porta rapidamente, quase a arrombando no processo, sentindo o ar pesado e gélido que parecia ter invadido a casa, trazendo consigo uma frieza que não era da noite, mas de algo mais profundo. A partir daquela noite fatídica, os incidentes se tornaram mais frequentes e mais ousados, batidas secas e insistentes na madeira das paredes da casa, passos lentos e arrastados no telhado, como se alguém caminhasse sobre minhas vigas, sussurros ininteligíveis e demoníacos que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, envolvendo-me em uma teia de pavor constante e crescente, um pavor que me sufocava e me roubava a paz. Eu tentava dormir, implorava pelo sono reparador, mas o sono era um luxo que o medo mais primal e irracional não me permitia desfrutar. Cada rangido da madeira velha da casa, que parecia gemer sob um peso invisível, cada sopro do vento uivando pelas frestas das janelas, imitando lamentos de desespero, cada som vindo da noite profunda, me mantinha em um estado de alerta paralisante, um limiar entre a consciência e o delírio. Meus olhos, injetados de sangue e cansados de dias e noites sem repouso, varriam os cantos escuros do quarto, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse justificar o terror inominável que me consumia, mas só encontrava sombras dançantes criadas pela luz fraca e trêmula do lampião a querosene que eu mantinha acesso a todo custo, um ponto minúsculo de luz na vastidão opressora da escuridão. Uma noite, a mais terrível de todas as noites que passei naquele inferno particular, eu estava deitado na cama de casal rangente, suando frio em uma noite quente, os ouvidos aguçados e tensos, tentando discernir a origem de cada murmúrio distante, quando ouvi um som vindo do quarto ao lado, o antigo quarto do meu tio-avô, um cômodo que estava trancado a 7 chaves desde que ele partira apressadamente, quase fugindo daquele lugar. Não era um arranhão sutil, nem um estalo casual da madeira. Era um som inconfundível de mobília sendo arrastada com força e determinação, como se alguém estivesse movendo algo pesado, um guarda-roupa ou uma comoda, pelo chão de tábuas de madeira. Um som que ressoava com uma estranha familiaridade, um eco de algo que eu já ouvira em meus pesadelos mais vívidos. Meu corpo inteiro enrijeceu, tomado por um pavor gelado que se espalhou como veneno por minhas veias. Eu me levantei devagar, meu corpo rígido de pavor, cada músculo tenso, e caminhei em direção à porta do quarto, meus passos hesitantes e pesados. A madeira velha do assoalho gemia sob meus pés, denunciando minha aproximação com um ruído seco e agorento. Parei em frente à porta do quarto trancado, o coração batendo descompassado no peito, um martelo frenético que ameaçava estourar minhas costelas, e encostei o ouvido na madeira fria e úmida. O som do arrastar de móveis parou abruptamente. Um silêncio pesado e opressor preencheu o espaço,
Um silêncio que parecia gritar mais alto do que qualquer barulho que eu pudesse ter ouvido antes. Um silêncio que carregava consigo uma malícia intrínseca. Eu podia sentir o cheiro forte e nauseabundo de pó acumulado por décadas e de algo morto que emanava debaixo da fresta da porta, um odor fétido e pútrido que me embrulhava o estômago e me causava náuseas intensas, um cheiro de decadência e de algo que não deveria existir. Minha respiração ficou ofegante e irregular, e eu prendi o ar nos pulmões por um longo e agonizante momento, esperando, temendo o que viria a seguir, o que aquela presença desconhecida e maligna me revelaria. E então, no meio do silêncio ensurdecedor, eu ouvi uma respiração, pesada, arrastada, como se alguém estivesse bem do outro lado da porta, ofegando em um ritmo lento, agonizante e profundo, uma respiração que não era de um humano comum, mas de algo que lutava para existir, para se manter preso à vida, ou talvez à morte. Não era um animal, não era o vento brincando nas frestas, era algo humano, mas desumano ao mesmo tempo, algo que carregava o peso de uma existência perturbadora e antiga, uma essência maligna que havia se enraizado profundamente naquelas terras esquecidas. O terror me consumiu por completo, transformando cada fibra do meu ser em pânico puro, um pânico que me cegou e me ensurdeceu para qualquer resquício de racionalidade. Eu recuei lentamente da porta do quarto assombrado, sentindo uma tontura avassaladora que ameaçava derrubar-me ao chão. Meus joelhos fracos mal me sustentavam, tremendo incontrolavelmente sob o peso do meu próprio corpo. Voltei para o meu quarto, tropeçando nos meus próprios pés, a mente em um turbilhão de imagens e sons aterrorizantes, trancando a porta com a velha tranca enferrujada, uma barreira que eu sabia ser inútil e frágil contra aquilo que eu sentia que estava ali, respirando do outro lado da parede, observando-me com olhos invisíveis e famintos. Passei o resto daquela noite interminável encolhido em um canto do quarto, abraçando minhas pernas dobradas contra o peito, com os olhos arregalados e fixos na porta, esperando que a primeira luz pálida do sol trouxesse algum alívio, alguma certeza de que aquilo tudo era apenas um pesadelo prolongado, uma alucinação febril causada pela exaustão e pelo medo. Mas o sol veio, um disco laranja e pálido no horizonte, e com ele, a certeza gelada de que a escuridão daquela fazenda havia marcado algo em mim, algo que jamais se apagaria, uma cicatriz invisível na alma. Fiquei na fazenda por mais alguns dias, tentando convencer a mim mesmo de que estava seguro, mas a cada noite que se seguia, o medo se aprofundava e se tornava mais tangível, e a sensação de vigilância constante se tornava insuportável, sufocante, roubando-me o ar. Eu via vultos nas janelas embaçadas, figuras distorcidas que pareciam se mover nas sombras. Ouvia risos baixos e guturais vindo do celeiro vazio, risos que não eram humanos, e os animais continuavam a reagir com pavor incontrolável a algo que eu não conseguia ver com meus próprios olhos, mas que sentia com cada célula do meu corpo, com cada batida descompassada do meu coração. Decidi, em um lampejo de lucidez desesperada, que não podia mais ficar ali, que minha sanidade estava se esvaindo junto com a última esperança de encontrar uma explicação racional para o inexplicável. Arrumei minhas poucas coisas em uma mochila velha e, sob o sol a pino, com o gado mugindo de forma estranha e os cachorros quietos e tensos, com seus olhares fixos na floresta, eu saí daquela fazenda, sem olhar para trás, sem uma única despedida, sem um pingo de remorso. Eu dirigi por horas a fio, sem rumo certo, apenas para longe, o mais longe possível daquele lugar amaldiçoado, deixando para trás o pó e as sombras da fazenda. E mesmo agora, anos depois, a quilômetros de distância e com uma vida nova, o cheiro de terra molhada e mofo antigo, o som metálico de correntes arrastando e, acima de tudo, aquela respiração pesada, arrastada e agonizante vinda do quarto trancado, ainda me assombram nos momentos de silêncio, quando a noite cai e as lembranças ressurgem, me lembrando que algumas portas, uma vez abertas para o terror mais puro e irracional, nunca podem ser realmente fechadas. A fazenda ainda está lá, eu sei, abandonada, uma ferida aberta na paisagem, aguardando pacientemente pelo próximo incauto, pela próxima alma curiosa que ousar pisar em suas terras.